Olhem, na mensagem que nos pregou o Dr. William Soto em 2011, 23 de julho de 2011, em Santiago, no Chile, intitulou aí Cristo e sua Igreja sempre vencendo, diz. Agora, trabalhar nos negócios do Senhor é trabalhar na obra do Senhor no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Isso é o que terá recompensa, porque Cristo vem para recompensar a cada um conforme seja a sua obra. Portanto, conforme ao que cada pessoa tenha trabalhado na obra do Senhor no corpo místico de Cristo, assim dessa forma receberá. Mas diz, estava lendo agora, continuando lendo a Escritura, que eu estava lendo, mas os seus concidadãos o aborreciam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. O que aconteceu, isso foi o que aconteceu quando Cristo veio na Terra. Aí como que está mal traduzido? Isso que aconteceu, ou seja, isso que aconteceu quando Cristo veio ou chegou à Terra e seus concidadãos hebreus não queriam que ele fosse colocado como rei sobre Israel, mesmo sendo um descendente do rei Davi. Agora estavam lutando contra o príncipe herdeiro ao trono e reino de Davi. E, portanto, consequentemente, o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Uma coisa é dizer ou falar que creio na promessa de Deus e outra coisa é que quando chega o tempo para o cumprimento delas, que creiam na forma, do jeito em que Deus está operando para cumprir o que Ele prometeu. Aí é onde fica claramente identificado se creem ou não creem, porque algumas vezes tem pessoas que dizem que creem, mas tem que ser do jeito deles. Se não for como eles pensam que devem ser as coisas, então eles não creem, pois eles não creem porque Deus não faz as coisas conforme as pessoas pensam, senão conforme a como Deus pensou, a como Deus planejou desde antes da fundação do mundo. Deus não está obrigado a fazer as coisas de acordo conforme a como o ser humano pensa ou deseja que sejam feitas. Quantos milhões de seres humanos existem? Ele teria que satisfazer a cada um deles, mas o ser humano está obrigado a crer tal como Deus pensa e tal como Deus faz as coisas. A pessoa não pode mudar as coisas de Deus pensar. É eterna. E ele não pediu conselhos a ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Quem deu a ele primeiro para que depois Deus dê à pessoa? Portanto, as coisas, as profecias, aquilo que Deus pensou que vai realizar. Essas são as profecias. E é por causa disso, pelo Espírito Santo, é que são dadas através pelos diferentes profetas. E Deus não vai se mexer ou se mover daquilo que Ele disse que vai fazer. Não vai sair daí. É por isso que tem uma visão de uma grande carpa catedral e Deus não vai se mover do cumprimento dessa promessa. Deus não vai se mover para fazer outra coisa, senão que Deus vai se mover para inspirar e usar seres humanos para que se realize a conclusão dessa grande carpa catedral, que será a concretização do pensamento divino que foi dado em sonhos ou visões para o reverendo William Branham. Lhe mostrou aí a parte culminante do Senhor Jesus Cristo no último dia, quando vieram apertos sobre e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, olhem, na mensagem de ontem, já na última parte, ou na parte final dessa mensagem, Deus pondo por obra a sua palavra para hoje, Ele aí nos fala, nos diz, portanto é importante, já na última parte, na página 31, na parte final, portanto é importante estar conscientes de Deus pondo por obra a sua palavra para hoje. E para isso, pois, nós estudamos, vemos o que foi prometido na Bíblia e o que foi falado pelo reverendo William Branham para o nosso tempo. Coisas que não se cumpriram no tempo do reverendo William Branham têm que se cumprir ou serem cumpridas no nosso tempo. Por isso que temos que ter nossos olhos bem abertos para que não se nos escape nenhuma promessa sendo cumprida. E para isso, buscando e vendo quais são elas para estar aí trabalhando, fazendo parte, sendo instrumentos de Cristo para o cumprimento dessa promessa. Por aí, pela página 186 até a 190 do Livro das Eras, nos fala de tudo, que tudo Deus opera através da sua igreja. Portanto, terá os instrumentos de era em era, ou seja, os vai inspirar esses instrumentos, que é a igreja, que é um mensageiro,
para obrar, operar através desses instrumentos. Isso é através do mensageiro com o grupo da igreja de cada era. Assim, obrou, operou em cada tempo Deus quando por obra a sua palavra para hoje. Façam vocês uma listagem das coisas prometidas para hoje e depois do lado colocam. Vocês se lembram quando ele nos fazia lembrar quando a gente falava nas conversas, nesses momentos que falávamos, bom, esta já se cumpriu, um checklist. E marcava, dizíamos, marcava um checklist, um ok. Ele já tinha dito isso nesta mensagem, porque é o que a igreja tinha de estar fazendo e tem que estar fazendo, ver as promessas, elas já vêm caminhando, andando, estamos vendo elas e vão se aproximando, pá, se cumpre isso, já se cumpriu, vem a outra. Fazemos um checklist, uma secagem em cada uma delas. Essa já esteve sendo posta, colocada por obra, já se cumpriu. Um checklist, um ok. Esta outra está em processo, esta outra está se cumprindo. Está no processo de cumprimento, vai se cumprindo nesses dias, essa outra aqui. Ainda que seja mais para adiante, mas também vai se cumprir, como a ressurreição e a transformação e a visão da carpa. E tudo o que ele fará conforme a sua promessa prometida quando esteja cumprindo-se a visão da carpa da tenda. Não sabemos se vai começar cumprindo reticência, sempre começa cumprindo aquilo que é primeiro ou pertence a ser primeiro. Cabe a ser primeiro. E no cumprimento, a primeira coisa no cumprimento da visão na carpa é a palavra. Isso é o que Deus está fazendo. Ele está cumprindo o que ele prometeu. A primeira coisa era a palavra falada sendo cumprida, sendo materializada e sendo recebida pelos escolhidos, que estavam esperando por isso. Aquele que não está esperando transformação em rápido não vai receber, porque essa pessoa já está predestinada desde antes da fundação do mundo para receber aquilo que ela vai receber. Cada pessoa vai trabalhar e lutar para aquilo que vai receber. Sempre começa cumprindo aquilo que cabe a ser primeiro e depois vai aumentando até que se cumpre tudo. Portanto, ele é quem sabe como vai começar o cumprimento da visão da carpa, tenda. Ele é quem sabe. Ninguém pode dizer, não, é que isso não pode ser desse jeito. E quem és tu para dizer que isso não é assim ou pode ser assim? Em vez de tu pegares os conselhos que ele sempre tem dito ou falado, se não entendes algo, fica calado, espera que Deus continue cumprindo as coisas, e quando Deus já as vai cumprindo, vai abrindo todo o quadro ou cenário. Ah, agora sim eu vejo, agora sim eu compreendo, entendo. Mas às vezes, como falam no campo, por aí, as pessoas do campo atiram por algo sem saber e devem esperar. E depois estão o lamento, a lamentação, o choro e o rugir de dentes. Por isso que trabalhamos no projeto, que Porto Rico vem respaldando esse projeto, porque é uma grande bênção para o cristianismo, tem uma grande bênção para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e nosso trabalho no Senhor não é em vão. Ele pagará conforme a cada um, conforme a sua obra. Ele prometeu isso, ou seja, uma pessoa não pode chegar agora que não fez nada, ficar de pé e dizer, olha o que nós fizemos, e uma foto no cumprimento da visão na carpa, na tenda, sem ter feito nada. É que há essas pessoas também. O irmão William falou isso aí, se nota isso bem, pessoal, aqui. É que tem essas pessoas hoje em dia também. Porque, olha, muitos dizem ou falam, não, quando vier a ressurreição, quando vier nosso irmão William, lá nos encontraremos na carpa, na tenda. E agora sem fazer, bom, para falar assim mais, falar bem verde, sem fazer de verdura, falando de verdura, sem fazer 3 pepinos, cortar 3 pepinos, não cortam 3 pepinos e depois não plantam 3 pepinos, estão como se alardeando e dizendo, quando venham, então vamos nos encontrar todos lá. E agora não estão fazendo nada, coisa alguma. E depois querem tirar uma fotografia aí, sair na foto aí. É que existem essas pessoas também, e dizer, ou dizendo, agora sim eu creio, assim qualquer um crê. Mas não armazenou nada nos tesouros do reino dos céus, senão que agora estaria buscando benefícios sem ter feito nada. Tal como aconteceu no caso de Esaú. Depois ele tentou buscar alguma bênção, mas já não havia nenhuma bênção da que correspondia ou cabia a ele, que era a bênção da primogenitura. Está como aquele que teve só um talento e não fez nada, não usou e agora vem devolvê-lo para o Senhor.
Agora vejam, diz, mas vamos deixar isso quietinho, porque aqui todos estão trabalhando na obra do Senhor em torno da palavra prometida para o nosso tempo e o sucesso já está profetizado, e assim é bom estar consciente de que Deus falou que vamos ter a vitória. Esforça-te e seja valente, não te desanimes, Ele prometeu estar conosco, tal como esteve com Josué e como esteve com Moisés, e estará conosco tal como esteve com o reverendo William Branham, somente que te esforces e sejas muito, muito valente. E quando diz que sejas valente é uma coisa, e sejas muito valente, isso já é porque a batalha é forte, é récia, que a luta é forte e difícil. Uma coisa é dizer que é forte, uma coisa é dizer esforça-te, seja valente, outra coisa é dizer esforça-te e seja muito valente, porque isso que vem é forte, mas já sabemos que a vitória está profetizada, e vamos na certeza. Não podemos desanimar com as lutas e os apertos que venham ou vierem, porque já temos um final profetizado, e é uma vitória, é um fim profetizado. Portanto, quando venham essas lutas e problemas, tanto pessoais, para a pessoa, ou como igreja local, ou como igreja do país, ou como igreja do corpo místico, não fiquem preocupados, não se desanimem e continuem em frente. A vitória está certeira, e lembre-se, ele sempre disse, sejam muito valentes. E aí nós não queremos meio valentes, assim meio manhosos, assim, algo às meias. Isso é um ditado dos avós por lá. Senão que sejam valentes, fortes, esforçados, valorosos. Eu estarei contigo, diz, e sejas muito valente. Isso já é que a batalha é forte, récia, que a luta é forte, mas que se conseguirá. Terá sucesso. Eu estarei contigo, falou para Josué, e nada, ninguém vai te poder confrontar, assim que temos o anjo do pacto, a Cristo, do nosso lado. Agora, terminando aqui nesta mensagem, Cristo e sua igreja vencendo, porque vai chegar esse aperto forte, e ele diz... Todos queremos estar trabalhando a favor do programa divino. Ninguém quer ser achado contra o programa divino. E ninguém quer ser motivo de dar vez ou lugar para que venha uma perseguição. E ninguém de vocês possa dizer, nenhum de vocês possa dizer que, por causa de alguns de vocês veio essa perseguição, esse aperto para a igreja do Senhor. Deus nos livre a todos nós de serem culpados ou fazer parte desse aperto que há de vir ou chegar. Deus nos livre de provocar que chegue esse aperto e a pessoa ser um instrumento do diabo para que o aperto venha antes. Ai. Aí, como diríamos, não gostaríamos de estar nesse sapato ou nesse couro, porque esse é um grande problemão que a pessoa buscou ou conseguiu, achou. Para os escolhidos de Deus, já nos foi falado que a vitória é nossa, portanto... Vamos ser das pessoas que estão lado a lado, junto com a obra de Deus, com o cumprimento daquilo que Deus está pondo por obra hoje, que é o que Ele prometeu, que é o que Ele pensou desde antes da fundação do mundo, e estamos e sempre estaremos lado a lado, braço a braço, do lado do anjo do pacto, vendo o cumprimento de cada uma delas e fazendo um checklist, um ok em cada uma delas, as quais as estamos vendo sendo materializadas e fazer parte desses filhos de Davi, esses valentes de Davi, que sentaram Davi no trono lá naquele tempo. E aqui, Deus tem valentes aqui do filho de Davi, lutando, trabalhando para sentar no trono o filho de Davi, porque é um descendente direto de Davi. Vem dessa linhagem de Judá. Foi para mim um privilégio, uma bênção poder conversar estas palavras neste momento, hoje, segunda-feira, 7 de julho, deste ano 2025. Aqui são as 7h35 da manhã. Lá em Porto Rico são as 12h35. São 7 horas a menos. Assim que já aqui já amanheceu aqui. E lá alguns estão já adormecendo, dormindo. Quando se levantarem já vão ter maná. Um café da manhã, assim que bom apetite, espiritual e também físico. E aqui as coisas vão muito bem aqui. Estamos aproveitando essa viagenzinha que foi uma viagem que tão breve abriram, pois pegamos o primeiro voo que
conseguiram para nós. Estávamos aí alertas de prontidão nisso. Saísse de onde saísse, estávamos de prontidão. E aí pegamos esse voo para poder estar aqui durante esses dias que tinha corrido. O itinerário estava correndo, mas nos coube esse fim de semana aqui. Estamos aproveitando ele muito bem. Hoje teremos várias visitas, nos estão esperando e esperamos também que sejam de grande bênção e de adiantamento naquilo que se está realizando, fazendo, que é o estabelecimento do reino do Messias e sentar o filho de Davi no trono de Davi. Trabalhando para sentar o filho de Davi no trono de Davi, no trono do Messias Príncipe. Que Deus os abençoe e guarde. E lá no Ocidente nos veremos brevemente. Já seja durante esses dias ou mais lá na frente, porque não sabemos do hoje. Há que ir sempre pensando no hoje, mesmo que a gente se planeje, mas sempre é o que decida e o que Deus tenha no seu coração, que Ele decida, como falamos lá no Ocidente, se Deus quiser. O primeiro Deus, assim que Deus os abençoe e guarde a todos.